O Brasil contém 3 presidentes mulheres dentro de clubes de futebol. São elas: Leila Pereira, do Palmeiras, Mariana Líbano, do Coritiba, e Miriam Monte, do CSA. Sobre a importância do poder feminino dentro do futebol, não é dúvida nenhuma, né? Eu acho que todo mundo aqui defende de que o futebol precisa sim ter mais mulheres dentro dessa indústria. E por que não em grandes cargos, cargos de liderança, não é verdade? Fiquei muito feliz, né? Você já viu aí na thumbnail que o vídeo de hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma dessas 3 presidentes mulheres. Fiquei bastante empolgado, principalmente pela oportunidade de conversar com ela. Eu sempre falei que esse canal, ele não é apenas para quem assiste, mas também é um canal para mim, como uma construção profissional. Eu acho que é importante poder trazer esse perfil de pessoa aqui dentro do canal. Então, quando eu conversei com a Miriam, através da rede de contatos que eu tenho, até chegar nela, e perguntei para ela, você topa participar do meu canal? Ela, de prontidão, já disse que sim. Claro que a gente teve algumas datas que não funcionaram, né? A gente tentou agendar uma vez, reagendou, e teve um dia que eu tava viajando e aí a gente não conseguiu, até que finalmente a gente conseguiu se organizar. Esse é o primeiro vídeo do ano e, como você já viu, eu não consigo trazer um vídeo novo toda semana. Existe uma vida por trás dessa câmera, né? Existe uma vida por trás aí da internet. E essa entrevista com a Miriam, que se é que podemos chamar de entrevista, foi um bate-papo, porque a Miriam, ela abriu o coração, ela mostrou um lado que a gente realmente não vê dentro do futebol, um lado muito transparente, muito sensível, né? E eu espero que você tenha um coração extremamente aberto, uma mente extremamente aberta para poder acompanhar esse bate-papo, porque foi muito especial. Como ela disse, inclusive no final da entrevista, ela virou uma amiga e quem sabe um dia aí a gente não se encontra, né, pessoalmente. Quem sabe um dia a gente não trabalha junto, né? Fica aí fica aí o meu currículo. É isso, o meu nome é Leandro Alves, esse aqui é o Fala aí Leandro, episódio número 3. Inclusive eu fiz 30 anos agora em janeiro, parabéns para mim, obrigado. E, enfim, eu sou Leandro Alves, esse é o Fala aí Leandro, episódio 3, e eu falei com a presidente do CSA, Miriam Monte. Confere aí. Obrigado por disponibilizar seu tempinho. Então, meu canal ele está em um processo de desenvolvimento, né? A minha ideia era trazer. Eu estou falando aqui, mas a minha câmera está aqui, ó, porque eu não tenho um lugar aqui para colocar. Mas eu estava querendo trazer pessoas assim dentro da indústria do futebol, né? E eu juro para você, assim, eu falo de coração aberto que quando eu decidi criar esse espaço, eu pensei, eu preciso falar com essa presidente, eu preciso falar com a Miriam. Era uma das minhas top 3 pessoas que eu queria dentro do canal ali e me despertou muita curiosidade, né, de poder conversar com alguém de dentro, com uma mulher, com uma alagoana, uma nordestina que é presidente do CSA. Eu tenho um carinho especial pelo CSA porque meu pai jogou aí em 94, ele jogou no CSA, então eu conheço, minha família inteira é alagoana. Então, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né, em uma cidade bem pequenininha, mas, poxa, eu sempre tive muito contato com o futebol nordestino, com o CSA também. E, poxa, eu queria te perguntar, eu vi muitas entrevistas, né, que você fez, inclusive nessa reta final do ano saiu a nova com a Tainá Espinosa lá da TNT, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu quero ver. E eu queria muito perguntar para você, assim, que antes de assumir como presidente do CSA, né, que foi no meio de 2024, quem era a Miriam antes disso? Sabe? Quem era a Miriam Monte antes da presidência ali? Eu fiz uma pesquisa muito grande, mas eu acho que para quem assiste aqui o canal, né, para quem vê aqui o YouTube, seria legal você contar um pouquinho da sua trajetória, mesmo que de forma breve, sinta-se à vontade para isso. Eu vou partir do presente, mas em seguida eu respondo a sua pergunta. Claro, claro. Miriam Monte é uma mulher. Eu sou mãe de uma menina, de uma moça, uma mulher de 17 anos. Eu sou funcionária pública federal, concursada, servidora, eu sou analista na Justiça Federal há 20 anos. Eu trabalho analisando processos, fazendo minutas de sentenças, decisões, trabalho em gabinete de magistrado federal.
desde 2005, né? Mas eu já fui delegada de polícia no início da vida. Em 2003, eu passei no concurso na Paraíba, então de 2003 a 2005 eu estive lá, atuando como delegada de polícia. E foi uma experiência, assim, eu tinha 23 anos, 24, então isso foi um divisor de águas realmente para mim, né? Me fez enxergar a coragem que eu tinha de desbravar universos que sempre disseram que não eram para mim, não eram para as mulheres de um modo geral. Imagina você com 23 anos ir embora do estado e ir para um outro estado, então você já tem a dificuldade de adaptação, por ser forasteira realmente, ser mulher, um ambiente dominado realmente pelos homens, um ambiente de certa forma hostil, perigoso, né, estressante, que é a polícia, e é, é, você comandar grupos, você comandar homens, né? Então você se fazer respeitar, você saber se tomar decisões rápidas. Então aquilo ali foi uma escola para mim. Aí em seguida eu passei no concurso na Justiça Federal e era no meu estado e o apelo foi muito grande da família, principalmente para eu voltar. Então eu voltei, não me arrependo, tá? Eu não costumo me arrepender das coisas que eu faço. Eu assumo todas as consequências. As consequências elas podem não ser boas, podem ser indigestas, mas eu assumo as consequências de tudo que eu faço e não me arrependo, né? Então eu tenho essa postura realmente perante a vida. E isso é o que me faz realmente estar nesse momento no CSA e estar enfrentando o que eu estou enfrentando no CSA. Então, em 2005 fui para a Justiça Federal. De 2005 aos tempos atuais, vamos lá, 2005 a 2020, eu casei, tive filho, construí meu patrimônio, né? Fiz as viagens que queria fazer, brinquei de casinha, como diz a história, mas tinha alguma coisa que me cutucava, porque eu sou uma pessoa política, em essência. Eu não sou política de carreira, Sei. mas eu sou um ser político. Eu gosto do movimento, eu gosto do desafio, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de poder me movimentar e fazer algo pelo coletivo. Então, a minha essência é política. E em 2020 eu resolvi ser candidata a vereadora. Então, surpreendi a todos, inclusive a mim mesmo, não me passava pela cabeça. Recebi o convite do atual prefeito JHC para me filiar ao partido e político e participar das eleições. E eu terminei me integrando tanto que recebi ao final, quando ele foi eleito prefeito, eu não fui eleita vereadora, mas realmente estava tão já entrosada no ambiente que recebi o convite para ser secretária de Cultura. Uhum. Então, eu fui secretária de Cultura daqui de Maceió em 2021, 2022. E foi também uma experiência enriquecedora, porque a arte também faz parte da minha vida. Eu não sei se dá para ver aqui, tem alguns diplomas, eu estou aqui Dá no pra meu ver. cantinho das Legal. coisas que eu gosto. Uai. Então, eu costumo escrever poesia, então faço parte de várias academias literárias, culturais, fiz dança, mais de 10 anos de balé clássico, Caramba. enfim, é, eu gosto da arte, da cultura, então quando eu passei pela Secretaria de Cultura aqui do município, eu consegui associar o meu conhecimento jurídico à minha veia artística, política. Lancei mais de 17 editais, deixei a cultura toda organizada numa casa nova, finalizei a obra de um prédio histórico, consegui transferir a cultura de um prédio de um prédio para outro, né? Hoje ela tem realmente uma sede que é lá, é o
É o prédio um dos prédios mais antigos, um dos imóveis mais antigos aqui de Maceió, que foi o prédio da Intendência, que foi a primeira prefeitura de Maceió, o prédio de 1910. A gente finalizou aquela reforma, levou os grupos culturais para terem realmente um palácio, né? Proporcionou isso. Então, ali foi uma experiência muito grande, porque eu consegui lidar com uma diversidade impressionante. Imagina, por exemplo, que durante um dia, como secretária de Cultura, eu saía de uma reunião para outra, eu estava aqui, de repente, tendo uma reunião sobre cultura popular, daqui a pouco vinha representantes da cultura erudita, da música erudita, da literatura, do audiovisual. Uhum. Então, isso permitiu que eu tivesse, assim, também uma criatividade muito grande e uma desenvoltura grande para lidar com a diversidade, né? Sei. E com a natureza humana. Você sabe o que é você conviver e lidar com um artista? Você precisa ter muita desenvoltura, porque é uma classe extremamente inteligente, né? Uhum. E questionadora e crítica. Então, isso foi essencial para me amadurecer e abrir a minha mente, de fato, para lidar com a natureza humana em si. Então, isso foi fantástico para mim, enquanto pessoa. E eu terminei, de certa forma, me destacando. Naquela época, aconteceram as eleições do Conselho Deliberativo, foi 2022, de 2020 para 2022, do Conselho Deliberativo do Centro Esportivo Alagoano. Meu pai, que sempre foi conselheiro, participava do clube, insistiu muito para eu participar, disse: minha filha, participe, eu sempre estive aqui, eu gostaria muito de que vocês dessem continuidade, já que eu não tive um filho homem. Então, isso sempre me irritou bastante. Sei, Ele sei. sempre falava isso. Eu queria ter um filho homem para me acompanhar no futebol, para ir comigo para o jogo. Inclusive, eu até contei isso no programa lá com a Tainá. Uhum. Eu disse: olha, eu fui a primeira frustração do meu pai, a minha irmã foi a Nossa! segunda, né? Meu Porque Deus. ele dizia, né? Eu queria ter um filho homem. Imagina, tá? E teve Uhum. uma mulher e terminou que eu. Hoje ele fala: minha filha, pelo amor de Deus, me perdoe, deixe isso para lá. E eu disse: vai, não tem mais condições. A gente agora tem que seguir, né? Porque o furacão o CSA passou por mim e me pegou. Essa é a Sim. verdade. E aí, eu até falei para ela lá na entrevista uma frase que eu disse: olha, tem horas que eu paro e penso, como foi que eu cheguei aqui? Aí eu lembro de Rubem Alves, que tinha uma frase que dizia: eu cheguei onde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Nossa, é. Eu não... Então, o que é que acontece? Eu tinha planejado simplesmente ser conselheira do clube, Uhum. né? Aí, de repente, chegou quando fui eleita conselheira, e aí veio o convite do então presidente executivo, Omar Coelho, para que eu compusesse a chapa da presidência da mesa do Conselho Deliberativo. Quem seria o presidente da mesa do Conselho Deliberativo seria o antigo presidente do Executivo, Rafael Tenório. Então, terminou que o presidente Rafael Tenório também me convidou. Eu recebi um convite duplo, né, dos dois presidentes. Omar tinha acabado de ser eleito com o apoio de Rafael, que foi o presidente que teve todos os acessos, tinha tido uma passagem no clube de vitórias. E aí ele deixa a gestão, apoia o Omar assume a diretoria executiva como presidente e Rafael, presidente do Conselho Deliberativo. Eles precisavam de um vice. E num Conselho Deliberativo com 100 homens, imagina que era uma vaga muito disputada, era muita confusão, e terminou que chegaram numa solução. Olha, vamos convidar a mulher que foi eleita, né? Eu fui eleita com mais duas representantes do conselho, né? Num universo de 100 homens. E aí eu aceitei. Eu achei naquele momento ali que realmente eu não teria grandes
atuações, nem protagonismo. Ia, claro, participar, ocupar aquele espaço, ia aprender, ia estar dentro do processo, mas não ia assumir grandes responsabilidades. Mas eu estava muito enganada quando eu pensei dessa forma, porque tudo que eu planejei deu errado, né? Então, eu, eu não tinha planejado realmente que o CSA em 2022 fosse rebaixado, né? Sim. Eu não tinha planejado que o CSA fosse rebaixado e terminasse o ano com um déficit de 10 milhões de reais. Que eu não tinha planejado que o CSA terminasse o ano de 2022 com uma renúncia coletiva de toda a diretoria executiva. Eu não tinha planejado que o então presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Tenório, não pudesse assumir interinamente a gestão do clube. Sobrou para mim. Então, em dezembro de 2022, caiu no meu colo um clube rebaixado para a Série C, com 10 milhões em dívida, com uma crise gigantesca, uma torcida enfurecida, todo mundo louco, um time completamente desfeito, sem pagamento desde outubro. Esse foi o cenário. Quando eu recebi esse cenário, eu tive uma vertigem. Eu tive vontade de fugir, de correr. Eu disse, não, eu não vou conseguir. Mas aí eu também, de outro lado, eu disse, e o clube, como vai ficar? Se eu não assumo, quem vai assumir? Vai ter que vir uma junta, vai ter que haver uma intervenção judicial, de certa forma. Como vai ser isso? Não havia previsão estatutária. A justiça ia ter que intervir e não haveria tempo hábil, realmente, de em janeiro de 2023 a gente está com o time pronto, tentando participar da Copa do Nordeste. E, muito provavelmente, se a gente não tivesse entrado em campo ali, nós sofreríamos punições severas e, quem sabe, até um rebaixamento em sequência. Né? Então, assim, eu realmente me vesti de muita coragem, respirei fundo, conversei com o antigo presidente, disse, tudo bem, você não pode assumir, mas me dê o apoio, o suporte aí que você puder, pelo menos de experiência, me oriente, me dê o apoio moral junto à torcida e vamos tentar. E assim foi feito. Então, eu assumi interinamente o clube em dezembro de 2022, 6 de dezembro de 2022, convoquei o Conselho Deliberativo, porque ali naquele momento eu assumi as duas cadeiras, né? Convoquei o Conselho Deliberativo, constituí uma comissão eleitoral, uma comissão de obras, porque as obras do CT, né, um CT grandioso que a gente tem, estavam paralisadas, só 60% das obras tinham sido concluídas. E aí assumo o clube, a gente contratou um executivo, que foi o Cid Clay Menezes. Nós montamos um time a toque de caixa e um time assim de guerreiros, tá? De pessoas que estavam pela realmente aventura de entrar naquele momento num clube rebaixado, em crise, que não estava pagando ninguém desde outubro, com 10 milhões em dívida, com a mulher interina na presidência. Então, realmente, quem veio para cá tinha muita coragem, de fato. Você olhando assim de forma... e ele conseguiu montar esse time junto... A gente foi. Em 3 de janeiro de 2023, a gente estava ali, entrando em campo, tentando o acesso à Copa do Nordeste e conseguimos o acesso, tá? Conseguimos o acesso. Na hora que a gente consegue o acesso, entram 2 milhões no clube, conseguimos negociar alguns jogadores, mais 1 milhão, aí conseguimos avançar algumas fases na Copa do Brasil, mais 1 milhão. Então, de dezembro a fevereiro, que foi o tempo que eu passei como interina, pelo menos uns 4 milhões entraram no clube, e foi o que deu para dar uma oxigenada e a gente conseguir botar a máquina para engrenar. Sim. E naquele momento também eu vinha num movimento de tentar trazer de volta o antigo presidente, o Rafael. Até porque, pela experiência que ele tinha, é também um empresário muito rico aqui do Estado, e seria alguém que poderia fazer aportes ali emergenciais no clube, enquanto o clube se organizava. E como eu estava completamente inserida no processo, consigo realmente, junto com o Conselho Deliberativo e muitos azulinos,
trazer o presidente de volta, ele aceita voltar como presidente, então é feita uma eleição. Mas como eu estava dentro de todo o processo, realmente já ali tive que aprender a dinâmica com o carro andando. O que me ajudou naquele momento foi realmente conhecimento de gestão que eu tinha, embora não de futebol, mas tinha a experiência da gestão cultural, de uma gestão pública, com todas as nuances também de pressão, de opinião pública. Eu tinha passado por aquilo na cultura, e o tempo que eu passei na cultura não foi simples, foi um momento de pandemia, foi um momento em que os artistas estavam tendo que vender seus instrumentos para poder sobreviver. Então, assim, as pressões que eu tomei na vida, elas me fizeram segurar a onda, sabe? E aí, o que é que acontece? Aí, eu ali dentro do processo, aí Rafael Tenório resolve assumir como presidente, e aí eu sigo com ele como vice-presidente. E a minha proposta para ele foi: assuma que eu vou estar aqui me movimentando como você precisar. Então, Miriam, corre ali, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, eu vou estar aqui sendo um braço, um apoio seu. E assim fiz, entende? Mas ali, no momento que ele assume, em fevereiro de 2023, o clube, definitivamente, ele também chama para si completamente a responsabilidade, centraliza a gestão e toma as decisões. Porque o máximo que eu fazia ali era realmente dar aquele suporte no que ele pedisse, precisasse, mas eu também estava aprendendo, aprimorando, entendendo cada vez mais o processo. E aí, o que é que acontece? 2023 foi um ano difícil para o CSA. O CSA não consegue os resultados esportivos almejados. E o presidente começa a dar sinais de que está cansado e de que não quer permanecer. Eu insisto, imploro e não desista, não desista. Eu fui a pessoa que mais pediu que ele não desistisse. Certo? Até porque se você me pergunta se eu queria estar vivendo isso, eu não queria. É muita responsabilidade, é muita exposição, é muito estresse, é muito risco, é muito problema, mas estamos aqui. De outro lado, é muita experiência, é vida, é inquietante, mas é desafiador, é também, de certa forma, embora inquietante, né, mas reconforta saber que você está fazendo algo por algo que é tão importante para tanta gente, porque o CSA é um patrimônio cultural e esportivo do Estado, é muito mais do que um clube. E aí, enfim, nessa balança de emoções e de sensações, aqui estou, né? Chega em março de 2024, Rafael Tenório desiste, renuncia, e não tem jeito de ele se desfazer dessa decisão. Ele, inclusive, disse para mim: desista também, renuncie, porque você não vai conseguir tocar isso aí. Porque o clube é uma panela de pressão. A gente tinha... O que é que acontece? O clube, até 2015, era um clube que não tinha perspectiva, né? O CSA chegou a um momento na sua história de estar na segunda divisão do Campeonato Alagoano, né? Sim. E aí, de repente, a partir de 2015, a coisa começa a mudar e depois ele tem uma sequência meteórica de acessos. Então, sai da D para A e ali todo mundo se deslumbra também, a torcida não aceita mais retroceder, não aceita, e com razão, a torcida não aceita o retrocesso, e de repente a torcida que viu o CSA subindo junto com Fortaleza, inclusive, você vê que o Fortaleza, de fato, é um case de sucesso, ali permaneceu e você só vê realmente crescimento, evolução. O CSA, por sua vez, chega, não se sustenta, cai, entra numa crise política administrativa, começa a ser um cenário de muitos conflitos,
entre conselho, diretoria executiva, e resulta neste momento. E aí, o ápice da crise, eu estou ali naquele momento, como eu digo, o furacão passou e eu estava. Surge Miriam. Entende? Surge a Miriam. Aí, o que é que acontece? Hoje, aí Rafael Tenório desiste, renuncia em março de 2024. No dia 20 de março, eu resolvo permanecer, anuncio a todos que fico, na tentativa de fato, porque eu raciocinei, eu disse, poxa, voltamos para a estaca zero. Se eu renuncio aqui agora, faltando 10 dias para a Série C, o clube mais uma vez vai entrar num processo de instabilidade. Se eu renuncio aqui, quem vai ter que assumir? O presidente do Conselho Deliberativo, que vai ter que fazer uma eleição. Ou seja, olha que ambiente difícil, complicado, instável, incerto. Eu digo, pronto, de todo o trabalho que foi feito vai por água abaixo e a gente vai terminar o ano no AD. Aí, então, eu tive coragem de dizer que ficava e comecei um processo de organização administrativa, abri 3 frentes. Organizar o futebol, que estava completamente desnorteado diante de todo esse cenário. O próprio futebol, em 2024, para você ter uma ideia, começou com o Rogério Corrêa. Um mês depois, ele foi demitido, assumiu o Marcelo Cabo, depois foi demitido, aí vem o Rogério Corrêa, Marcelo Cabo, né? Christian Souza. Isso de janeiro a março. Rapaz. 2024. Christian Souza e depois Igor Magalhães. Uhum. Então, 2024 nós tivemos só de técnico, de janeiro a maio, tivemos 4 técnicos. Não existe isso. Tivemos 3 executivos, também nesse mesmo período, né? Que foram Alarcon, Pacheco, aí Pastana, e depois tivemos aqui o Carlos Bonatelli com o Luciano Lessa, uma composição que a gente fez de diretoria. Então, imagina isso dentro de campo. Os jogadores, eles não sabiam para onde correr, como correr, né? Você tinha uma parte do time montada por um treinador, uma parte por outra, cada um com uma característica, era um Frankenstein. Sim. Eu, quando assumo o clube, o time era um Frankenstein. Era uma peça de cada coisa, uma loucura aquilo ali. Então, não ia dar certo. Não tinha como dar certo. Então, eu abri uma frente de organizar um futebol, de organizar o administrativo. Por quê? Porque encontrei um clube que estava planejado para um presidente bilionário. E o pessoal não tinha pena não, tá? Ah, o Rafael é rico. Contrata. Oh, não precisa nem fazer cotação. Então, a gente tinha um clube com uma máquina extremamente pesada. Para se ter uma ideia, a gente vem nessa luta aí e tem que ser o pneu com o carro andando. A gente deu um freio, foi um cavalo de pau mesmo. De você reduzir, por exemplo, uma despesa mês de 2 milhões mês para 1 milhão mês. Você cai em 50% de despesa, isso é algo muito drástico. E isso gera reflexo, gera insatisfação, gera polêmica, e conflitos, e imprensa que noticia, que está devendo, que não está, enfim. Foram muitos problemas para administrar nesse sentido, entende? Sim. E precisava ter muita resiliência de escutar a pancada, silenciar, não retrucar. Aí eu lembro do Rocky Balboa, quando diz que o verdadeiro vencedor, né, no ringue não é aquele que mais bate, é o que aguenta mais apanhar, essa é a verdade. Então, assim, fui em outra frente também, que foi montar uma diretoria. Então, a gente recolheu de uma multidão os abnegados. Sim. Aqueles que também iam botar a cara para bater. Que
porque eu não tinha como fazer tudo sozinha. No início, eu até fazia, enquanto eu estava tentando buscar esses abnegados. E os abnegados chegaram, né? Então, hoje a gente tem realmente uma diretoria que se ajuda, que se respeita, que corre junto, que também passa a noite sem dormir, que se mobiliza realmente para tentar reorganizar o clube, juntar e colar os cacos, essa é a verdade. E em 2024, nós chegamos a ter um cenário, um prognóstico de 92% de chance de rebaixamento. Eu lembro disso. 92% de chance. Eu passei 4 meses sem sair de casa, que eu não podia ir na padaria. Porque eu digo, rapaz, se eu pegar o povo, vai me dar uma lixa, uma pisa no meio da rua. É. Entende? Porque você não é num passo de mágica que a coisa muda. É uma reformulação profunda e a gente teve que fazer sem dinheiro, sem tempo hábil, sem É. poder fazer um planejamento No meio da temporada, né? no meio da temporada. Então, diante desse time que foi montado por várias mãos e que, infelizmente, não engrenava, nós também tivemos que fazer uma reformulação grande no elenco. De termos, por exemplo, entre uma partida e outra, uma modificação de você mudar o time titular. Acredito que nunca aconteceu no Brasil inteiro, você mudar 11 titulares. Sim. Mudou 11 titulares. E essa mudança foi antes de jogar contra o líder da competição, que era o Botafogo da Paraíba. Nossa, Eu cara. lembro, imagine. Mas a gente não tinha o que fazer. As 9 primeiras partidas da Série C de 2024, nós estávamos na vice-lanterna, com 92% de chance de rebaixamento. Aí fizemos, quando a gente viu que realmente daqui a gente realmente não vai conseguir extrair, não vai conseguir fazer dar certo. E que fizemos a reformulação e que no jogo contra o líder a gente consegue um empate, estava vencendo até os 47 do segundo tempo. E monta um time. E de repente o próprio torcedor diz, pô, que é isso? O que é que está acontecendo? E o time engrena, encaixa. E daí, as últimas 10 partidas, nós terminamos com 72% de aproveitamento. Terminamos liderando o campeonato. E por 1 ponto a gente não foi brigar pelo acesso. A gente diz, conseguimos a fórmula. Conseguimos a fórmula da diretoria, que está correndo junto e a coisa está acontecendo. Conseguimos a fórmula do time. Por quê? Porque, enfim, conseguimos realmente montar um grupo a partir de uma visão de um treinador, uma comissão técnica que veio e disse, não, a gente vai ficar. Vamos montar, vamos para o que der e vier. E aí a gente consegue terminar o ano. Mas temos a dificuldade financeira, né? E como é que a gente conseguiu superar essa dificuldade financeira? Foi economizando. Foi realmente assim, fechando as torneiras dos gastos, dos excessos, do que era supérfluo. Então, eu me tornei realmente uma pessoa terrível, rancinza, que diz não. Mire, a gente já disse, não, isso aqui não é necessário, não é essencial, ninguém vai morrer se não tiver isso. Mas é muito chato você ficar o tempo todo dizendo não. Mas é necessário dizer não. Então, o que eu levo desse ano é que eu aprendi mesmo a dizer não, para poder salvar. E eu acho que hoje todo mundo entende, na hora que eu pego e digo, minha gente, não. Todo mundo sabe que não é por maldade, não é por nada, não é por mesquinhez, é porque nós temos uma realidade que precisamos organizar financeiramente o clube. Teve gente que disse que em agosto iríamos estar pedindo cesta básica. Não aconteceu isso, tá? Nós terminamos o ano, realmente pagamos os salários. Tem dívida? Tem, a gente está parcelando, está negociando, está falando está vendo
como consegue prazo e está sobrevivendo. O clube também está numa recuperação judicial que tramita de forma regular, tá? A gente acompanha isso. Nosso jurídico é um jurídico muito forte. Nós temos o diretor jurídico, que é o doutor Marcelo Brabo, um dos advogados mais respeitados aqui no Estado e no Brasil também. E dentro da diretoria jurídica, nós temos grandes profissionais da advocacia, doutor Bruno Alves, doutor Carlos Biana, doutor Sestário, que faz a parte de direito desportivo. Nós temos os advogados que atuam na recuperação judicial. Então, o clube hoje tem uma equipe técnica também, que eu posso dizer. A nossa contabilidade é uma das melhores contabilidades do Estado, que é a Rose, da Integra. Então, assim, posso dizer que temos uma diretoria de abnegados, mas conseguimos montar realmente um corpo técnico de excelência. E é o que está dando lastro para que a gente possa trabalhar. Porque, por exemplo, hoje o clube sobrevive essencialmente de quê? De patrocínio público. Infelizmente, está na terceira divisão. Sabe quanto é a cota da CBF para a terceira divisão? É um negócio assim. E isso é um pleito que deveria ser ouvido. A gente precisa melhorar, até porque o ecossistema do futebol precisa das divisões inferiores, da Série C, da Série D. É na Série C que vai ter jogador, que a gente vai fornecer jogador para B, é a B que vai fornecer para A. Sim. E é assim. Então, a gente precisa dar condições para que esses clubes eles possam, de fato, sobreviver. Né? Então, a gente tem um abismo grande. Por exemplo, se o CSA estivesse na Série B, certamente estaria recebendo, pela participação no campeonato Série C, da Série B, pelo menos, no mínimo, aí, uns 10 milhões de reais. Sim. A gente recebe na C 1 milhão. Nossa, a diferença é muito grande. Entende? Então, como? E assim você cria abismos regionais, porque aqui a rivalidade é muito grande, CRB e CSA. Então, você não pode ficar muito atrás da estrutura do CRB, porque Sim. você precisa competir aqui. Existem direitos culturais e tradições que o poder público precisa manter, sim, precisa ter um olhar sensível para isso. E é esse diálogo de bater na porta de prefeito, de governador, de deputado, eu estou fazendo. Sim. E posso dizer aqui, e agradeço, o poder público nos acolheu, entendeu o nosso apelo e o momento, e entendeu nossa boa-fé também. Então, o prefeito, o JHC, atendeu às nossas demandas. Então, por exemplo, o patrocínio da prefeitura, que habitualmente era pago só em dezembro, ele pagou em agosto, socorreu ali o time naquele momento. O governo do estado também fez o planejamento, a gente está aí buscando a última parcela, mas nos atendeu, nos socorreu no momento que a gente estava ali precisando. Então, conseguimos contar com a sensibilidade do governo do estado, do governador Paulo Dantas, do prefeito JHC, do então presidente Galba Neto, da Câmara de Vereadores, que também disponibilizou a toque de caixa recursos que foram viabilizados via Secretaria dos Esportes e entraram para o clube. E assim, a gente conseguiu manter o CSA. E terminamos o ano. Quais foram as nossas conquistas? Em 2024, conseguimos conquistar a Copa Alagoas, e a Copa Alagoas nos possibilitou o quê? Vaga na Copa do Brasil. Então, conseguimos garantir para 2025 a Copa do Brasil. Estamos aí agora, às vésperas do segundo jogo, fomos classificados para a segunda fase da pré-Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste para a gente, eu já falei para os jogadores, eu já falei para a comissão técnica, eu já falei para a diretoria, eu já falei para a torcida, eu já falei para todo mundo, que para mim é uma Copa do Mundo. Sim. Por quê? Porque ela vem trazendo recursos importantes e trazendo uma competição mais importante ainda. Por quê? Porque ela abre possibilidade de a gente buscar patrocínios importantes para o clube, entende? Uma visibilidade diferenciada. Então, a gente precisa da Copa do Nordeste. Mire, se ela não acontecer, infelizmente a gente vai ter que dar um jeito, mas ela tem que acontecer. É inegociável. Sim. A Copa do Nordeste é inegociável, porque ela vai trazer realmente assim, vai colocar o clube num patamar de competitividade. Sim. Que há muito tempo não consegue ter, entende? Mas a duras penas, tá? Então, assim, o que é que acontece?
o, a gente vai aí tentando essa vaga na Copa do Nordeste. Temos o Campeonato Alagoano, temos a Copa Alagoas para participar, e Copa do Brasil, e temos a Série C, né? E aí, o que foi que nós realmente nos empenhamos para fazer? Quando terminou a Série C, em 2024, no final de agosto, ali, o último jogo foi dia 24 de agosto, ao contrário do que em todos os últimos anos foi feito, nós não desfizemos o time. Nós mantivemos uma base. Mais de 60% do elenco foi mantido. Então, já era um elenco que tinha se entrosado, que se conhecia, que se identificou com o clube, que gosta da cidade, que gosta da presidente também. Tem muitos jogadores ali, muitos atletas que disseram, Miriam, a gente vai, se preocupe não, a gente vai conseguir. Então, entenderam a importância do processo, né, que entenderam a luta da diretoria. Então, tem todo um elemento afetivo também que foi conquistado. Isso é uma conquista, sabe? Sim. Isso é uma conquista. E se conquista isso, sabe com quê? Com sinceridade. Com a transparência, Então, né? assim, transparência, É. sinceridade. Eu digo, meus amigos, o bicho pegou, vai atrasar um pouquinho, mas a gente vai conseguir ali, aqui, e vai, sabe? E vai conversando. Então, eu costumo ter também, junto com todos os diretores, esse diálogo papo reto, assim, sem intermediários, com todas as pessoas que estão no clube. Então, assim, isso é uma conquista também. Aí vamos aí para disputar, espero realmente que a gente consiga. Eu não sei quando vai para o ar Muito em o breve. seu programa, Muito em breve. mas, assim, esse programa está sendo gravado às vésperas da pré-copa do Nordeste, né? Uhum. Eu espero que quando você colocar, a gente tenha realmente conseguido esse acesso. Sim, sim. E, enfim, o cenário hoje do clube é esse. Nós conseguimos fazer essa pré-temporada, temos toda a estrutura. A nossa estrutura é uma estrutura fantástica. Depois eu vou mandar até para você também um material que mostra o CT, Por o que eu favor. tiver aqui porque até é interessante Claro, você claro. ter, você guardar e quem sabe até divulgar, buscar patrocinadores também aqui para a gente. Todo mundo, Claro, olha, claro. gente, tem o CSA lá, por que não? Vamos lá. Né? Tem uma Eu tô mulher à num, frente. claro, eu tô num processo agora, né, como eu falei para você, né, eu venho fazendo pós-graduação e tô fazendo um MBA também, tudo voltado para o futebol. E esse tipo de material vai me fazer abrir muito a mente. Eu gosto de falar para as pessoas que esse canal ele tem sido muito mais para mim do que para as pessoas, porque eu tô aprendendo e consumindo muito. E essas informações têm sido muito interessantes para mim. Então, por favor, se quiser mandar, mande e com certeza, com todo o profissionalismo e carinho do mundo, eu vou mandar para E quem for assim, preciso. eu sei que essa conversa talvez tenha sido até demorada e, infelizmente, eu não consigo ir nas minúcias, porque senão a gente ia ter que passar aqui um mês conversando. É, eu imagino, eu imagino. Porque todos os dias são muitas decisões que são tomadas, situações que foram vistas, que dá para escrever um livro realmente do que está sendo feito todos os dias, todos os momentos. A gente tem aqui, por exemplo, nesse exato momento, eu estou aqui, mas estou preocupada porque a gente tem um atleta que está nesse momento com uma virose. Será que ele Sei. vai entrar? Será que ele não vai? Aí tem o outro, aí a mulher está grávida. Aí todos os dias a gente tem. E o futebol é uma empresa, um clube de futebol é como uma empresa, você vai ter que pagar salário, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que manter a manutenção, você tem que pagar o rapaz que faz o jardim, é uma empresa como qualquer outra. Porém, É. você tem toda uma dinâmica que, que é diferente, né? É muito diferente, porque você conta com o elemento sorte também. Hum, Às vezes você faz tudo certo, a bola não entra. sim. Às vezes você faz a coisa errada, a bola entra. Mas uma coisa eu lhe digo, é muito mais difícil que a bola entre se não tiver uma visão humanizada. Hoje em dia,
Não dá para fazer o futebol que se fazia lá atrás. Você tem que ter profissionalismo, você É. tem que ter recurso, você tem que realmente se abrir para as novas tendências. A tendência hoje é a SAF, então não dá para dormir no ponto. Uhum. Tem que preparar o clube. Essa é uma outra preocupação também, de preparar o clube, deixar ele pronto, quem sabe, para o futuro. Se o futuro for uma SAF, que seja, mas que seja da forma correta, deliberada, pensada, discutida com o conselho, com diretoria, né, ouvindo os sócios. Então, dá para fazer tudo da forma correta? Dá. Uhum. Todo mundo diz, não, futebol dá para você fazer a coisa certa, sim, Claro. entende? Agora, é preciso muita dedicação, mas é preciso também um olhar humanizado. Você chegar, você entender que muitas vezes aquele atleta entrou em campo, não está na melhor forma, porque está passando por um problema, você chegar lá e tentar resolver o problema daquela pessoa, sabe? Então, esse olhar, com toda a sinceridade, eu acho que é esse olhar que tem feito acontecer. Uhum. Mas é preciso ter paixão também. Todo mundo diz que não tem que ter, pelo menos no momento pelo qual passa o CSA, você tem que ter, sim. Porque se você não tiver amor, você não se entrega. Você diria E que nesse foi. momento Eu peço até desculpa em te interromper, mas é uma pergunta nisso que você está falando. Você diria que foi isso que te fez ficar e abraçar tudo foi, isso? foi. Porque, assim, do Não foi jeito outra coisa, não. de tudo que você me conta, realmente foi um furacão vindo na direção, assim, né? E por amor, por paixão, não só você, mas essa galera aí ao seu redor, todo mundo Isso, abraçou, né? isso. Racionalmente, racionalmente, não existe uma justificativa para eu e toda a diretoria estarmos fazendo o que estamos fazendo. É, vocês poderiam ter saído, poderia ter abandonado o barco e tudo mais, Isso. mas existe aí esse Racionalmente amor, não tem né? uma explicação. Pronto. Claro. Então, o que nos move é isso. Uhum. O que nos move no momento que passa o clube. E talvez eu preciso acreditar que essa energia é uma energia potente e que vai fazer com que o clube supere essas dificuldades. Sim. Se eu não acreditar nisso, eu realmente isso é fé. Sim, claro, claro. É Não, eu fé. acredito e eu acredito Entende? muito nessas palavras. Às vezes a gente está acostumado a olhar para o mundo corporativo do futebol e falta um pouco dessa sensibilidade, sabe? Pronto. Falta um pouco dessa transparência, dessa sensibilidade que vocês têm. Olhando de fora, assim, eu acho que a gente não consegue nem imaginar o tamanho do coração que está sendo, né, implantado aí dentro por parte de vocês. E assim, por falar em coração e humanização disso, eu queria falar sobre os torcedores, queria perguntar para você sobre os torcedores. Como tem sido assim essa relação? Porque a gente está falando aqui do clube, né? Falou bastante de como foi essa jornada sua, mas e os torcedores, assim, a sua relação, a relação da Miriam com o torcedor e do CSA com o torcedor, essa importância de reaproximar o clube do torcedor, assim, como tem sido para você? Eu tenho muita compreensão Uhum. da reação do torcedor. É. Porque, por exemplo, houve momentos em 2024 que, principalmente os momentos de angústia e tudo, olhe, eu era xingada de todas as formas. Eu fui tratada de forma muito agressiva, sabe? Porque é um ambiente de paixão. E o torcedor, ele ali fora, ele não tendo acesso realmente aos números, à, à verdade. Porque nem sempre você pode expor a verdade, porque senão você expõe demais a instituição. Às vezes você fecha portas importantes. Você tem que ter estrutura emocional para aguentar a pancada e aguentar muitas vezes calada, Uhum. sabe? E nem todo mundo tem essa estrutura emocional para aguentar isso, entende? E no momento de caos e de crise. E talvez, como eu falo, as outras experiências da vida me fizeram ter essa estrutura. A polícia mesmo me fez ter um sangue frio terrível, de você estar ali no calor do momento e segurar suas reações para não agir de forma abusiva,
para agir dentro da legalidade. Então, eu tenho uma compreensão imensa pela reação do torcedor. Eu sou torcedora. Eu imagino a angústia de todos. Eu imagino o sofrimento de ver o seu clube. Eu imagino o tamanho da interrogação e também é um ambiente de muito preconceito. Uhum. Muitos olhavam e diziam, essa mulher não vai conseguir, ela vai quebrar tudo, mas também, ou se não for, ela vai ser quem? Uhum. Porque, na realidade, num momento como esse, poucas pessoas têm coragem realmente de abraçar o problema, né? É mais fácil apontar o dedo para o outro, achar culpados, do que realmente dizer, rapaz, venha para cá, vamos resolver. Sim. Então, assim, eu tive essa compreensão com o torcedor, eu não me iludo com elogios, Uhum. não me deslumbro, não me envaideço e não me abalo com críticas infundadas e apaixonadas. Sim. Eu escuto as críticas, porque tem crítica que vem que realmente lhe coloca e diz, eita, realmente eu estou errando aqui, vamos para cá. Então, é ter essa consciência de filtrar, escutar o que realmente é válido e também ter uma convicção lá e escutar a própria experiência. Uhum. Porque eu poderia, por exemplo, não ter uma experiência numa determinada situação do futebol, mas eu tinha uma experiência de gestão, uma experiência jurídica, uma experiência e escutar realmente a, a, a sua alma, a sua memória de experiências vividas, recolher as experiências das outras pessoas que estão ali também no processo e conduzir, né? Então, eu acho que em muitos momentos eu vinha, a imprensa vinha, me perguntavam, aí falavam, e aí, presidente, eu dizia, calma, que aperreio é esse? Eu até, né? Eu até lembro, gente, eu não estou imitando a Leila, eu juro, e quando eu vi a Leila, eu disse, meu Deus, ela é maravilhosa. Quando ela chegou, fez, calma, vocês estão histéricos, sabe? Verdade. Então, várias vezes eu também fiz isso, calma, vamos ter calma, vamos lá. Mas, de toda forma, a gente também contou com a sorte, sabe? Uhum. E a bola entrou na hora que tinha que entrar. É. Eu espero que continue acontecendo isso. Eu sei que o time que está aí vai se entregar da melhor forma. Eu sei que a diretoria vai continuar se entregando da melhor forma. Então, são diretores aí importantes. O doutor Marcelo Brabo, Elcio Tenório, nosso superintendente administrativo, que está 24 horas comigo, dentro ali do clube, trabalhando, descascando o abacaxi, como diz a história. Ender Borges também na diretoria administrativa. Gustavo Ferreira como diretor de obras. O nosso CT está a coisa mais linda do mundo. Todo pintado, com tudo, o jardim todo organizado. As tintas. Foi o diretor de relacionamento com o torcedor, Chaves Neto, que conseguiu com a torcida. Uhum. Então, a gente está conseguindo fazer uma coisa que há muito tempo não acontecia no clube. Claro. Mobilizando o torcedor, mobilizando... Sabe? A gente está realmente fazendo acontecer o lema União e Força. Uhum. Se vai dar certo, só o futuro vai dizer. Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acredito que o pior passamos já. Sei. Entende? Agora, realmente, o que eu peço realmente a Deus é que me dê fôlego, saúde. Todo mundo adoeceu nesse processo, menos eu. Nenhuma virose eu peguei. Olha Digo, só. Deus, muito obrigada. Nem uma gripe. Entende? Nenhuma gripe eu peguei. Entende? Então, assim, eu não sei de onde eu estou tirando essa força. Sim. E eu não sei até quando eu vou aguentar. Mas até aqui, a gente está sobrevivendo. E falando de futuro, assim, olha, eu vou te dizer que eu tinha preparado várias perguntas e você respondeu todas sem eu precisar perguntar. Isso mostra muito sobre o coração, assim, sabe? Que às vezes o coração fala muito mais do que a nossa boca, né? A gente vai trazendo, vai levando, vai falando. E, putz, eu queria te perguntar, assim, de tudo que você passou,
com o CSA até hoje. São só mais duas perguntinhas que eu tenho, mas é puxando um pouquinho sobre o futuro. Quando a gente fala sobre legado, que legado assim que a Miriam de repente quer deixar para o CSA assim que acabar ou, né, enfim, por quanto tempo puder perdurar, não só você, mas todas essas pessoas assim que estão junto com vocês, que tipo de legado você gostaria de deixar para o torcedor do CSA, pro clube? O legado que eu gostaria de deixar era deixar o CSA Uhum. fora de risco jurídico, fora de risco de rebaixamento, de quebra. Eu quero deixar o CSA vivo. Eu quero que ele possa realmente assim sair da UTI e ir para o quarto. Sim, sim, sim. Esse é o legado que eu gostaria de deixar para o clube. É um legado possível, que eu sei que em breve vai ser esquecido, Uhum. porque e que seja esquecido, mas desde que ele realmente permaneça em funcionamento, eu quero o meu legado, eu quero que seja deixar o CSA de portas abertas e funcionando. E, se possível, né, e espero contar realmente com o apoio do Conselho Deliberativo, deixar o CSA modernizado, pronto para o futuro. O que significa isso? Realmente uma revisão estatutária importante, quem sabe numa transformação para uma, receber possíveis investidores. Então, deixar o clube pronto para o futuro. Então, talvez fosse o maior legado. E a gente vem de pouquinho em pouquinho conseguindo, né? Conseguimos aí. Eu tinha pequenas metas. Sim. Quando eu assumi o clube lá em abril de 2024, definitivamente, né? Eu tinha uma meta de conquistar a Copa Alagoas. Conquistamos. Eu tinha uma meta de conseguir a vaga na Copa do Brasil, que garantia esse calendário. Conquistamos. Eu tinha uma meta de deixar o clube pelo menos numa Série C ou numa Série B. Nós conseguimos deixar o clube numa Série C. Eu tinha uma meta, realmente, agora eu tenho uma meta de ter o clube participando da Copa do Nordeste. Eu espero alcançar essa meta. Com isso, a gente vai ter realmente um calendário cheio. Então, são pequenas metas que a gente pode ir alcançando e cada passo que vai dando, a gente vai realmente proporcionando o clube uma sobrevida e organização. Agora, eu também gostaria de deixar como legado uma mudança de cultura, que as pessoas realmente não usem, não usurpem, não extraiam, não tirem do clube, tá? Que as pessoas realmente respeitem o Centro Esportivo Alagoano, respeitem o trabalho de tantos que passaram por lá. Eu, inclusive, nesse momento, gostaria de enfatizar o trabalho do meu avô na década de 50. Meu avô foi presidente do clube, né? Então, eu espero que ele esteja em uma outra dimensão, mas nessa outra dimensão que ele possa estar recebendo notícias e torcendo lá e dizendo assim, olha, conquistamos a Copa do Nordeste. É. Essa minha neta é arretada, é, Eu tenho é certeza que vai doida. estar mesmo. Assim como seu pai, que lá no começo falou sobre a frustração, mas jamais imaginaria que a filha Não se imagine, tornaria presidente do clube e um imagine. grande motivo de orgulho, assim, né? Com certeza. E a gente não. Para ele, sabia que ele não caiu a ficha. É? Eu acho que não caiu. Ele, ele se preocupa muito e, inclusive, ele tem sofrido muito, porque e me pede desculpa todos os dias. Minha filha, eu não queria que você estivesse passando por isso, não queria que você estivesse Meu passando por esse Deus do aperreio. Me céu. desculpe, eu dizia, me pare, pelo amor de Deus. Ai, Agora já era, agora. Aí ele várias vezes disse, deixe, pelo amor de Deus, peça para sair. E aí eu olhava e dizia, rapaz, eu não aprendi com você a ser covarde. é verdade. Não, vai chegar a hora de sair? Vai. Mas não é Quero isso agora. para minha vida? Não, mas não vai ser agora. O clube ainda está em risco? Tá. O clube ainda não está ajustadinho? Não está, não. Vai ficar. É ter paciência, ter fé e trabalho, né?
Eu gostaria aqui também, eu falei de uns, não posso deixar de falar de outros. Agradecer também ao diretor Luciano Lessa, diretor de futebol, o diretor Anderson Xavier, nosso diretor da base, Max Mendes, nosso diretor de marketing, Vitor Castro, nosso diretor social. Então, assim, todas essas pessoas estão realmente trabalhando pra caramba, e existe algo em comum entre nós, né? E o Robson Rodas, nosso vice-presidente e diretor comercial, Djair Lessa, também nosso diretor de negócios, Fábio Loureiro, nosso diretor de patrimônio, Beto Barreiros, nosso diretor de serviços do clube, então, Luiz Melo, nosso diretor de segurança, enfim, montamos uma diretoria que está todo mundo aí, diuturnamente. Doutor Galdino, nosso diretor de memória, de cerimonial do clube, são todos azulinos, abnegados, todos têm suas vidas, suas profissões, seus afazeres, mas doam o que é mais valioso, que é o seu tempo, a sua paz de espírito também, Olha, eu e vou a gente vai na fé. se eu tinha esse respeito grande assim, essa admiração por você e pelo CSA também antes desse bate-papo, depois desse aqui, só cresceu. Então, E eu, parabéns eu lhe mesmo. peço desculpa de ter adiado algumas vezes, mas você deve Nada, imaginar que eu estou realmente dentro do processo 24 horas, né? claro, eu imagino, eu Então, imagino. Não tem problema então nenhum. é, Pra- eu queria, mas como tu, nem, é assim, não cheguei, porque tudo que planejei deu errado, Uhum. eu queria ser aquela presidente que dissesse assim, ó, tô no avião da Leila. Pois é, Não, mas não dá. A gente tem que estar ali matando um leão por dia e tem que claro. estar dentro do processo envolvido. Essa é a verdade. Mas o que você está fazendo, eu tenho certeza que vão ser frutos colhidos mais para Eu frente. espero, E agora, a eu partir de espero. 2025, essa mudança provavelmente ela vai ser notável. E eu espero que todo mundo no Brasil consiga notar isso também. Eu espero que eu tenha conseguido mais um torcedor para o CSA. Pô, com certeza. Você não sabe o que eu tava tentando fazer. Essa live aqui era para eu estar com a camisa do CSA. Só que Ah, eu ia comprar, só que falou que putz, só ia chegar mais pra frente. Aí eu não comprei, porque eu ia comprar na primeira data. E aí eu ah, saí de férias e tal, viajei, não sei o que. Aí eu, putz, deixei. A gente foi adiando. Eu falei, putz, não comprei. E o meu pai, eu perguntei pra ele, pai, você tem alguma camisa do CSA guardada aí com você? Ele falou que só tava na mãe dele, lá em Piracicaba, interior de São Paulo, não podia buscar. Eu falei, putz, então tá bom. Mas sim, tem um torcedor novo do CSA aqui, e eu vou provar, vou comprar uma camisa, vou mandar uma foto pra você depois. Eu preciso fazer uma última pergunta, tá? Que a gente não conseguiu falar sobre isso, mas não tem problema, porque bateu aqui uma horinha. Eu prometi para você que que eu tomaria só uma hora do seu tempo e agradeço por isso. Mas quando eu falei para algumas pessoas que eu conseguiria conversar, que eu ia conversar com a presidente do CSA, e daí eles perguntaram: Ah, presidente? Eu falei: Pois é, tem três mulheres agora, que agora tem a Mariana Líbano, né, do Curitiba, que vai Curitiba, assumir lá eu vi. também. E agora tem a presidente do CSA. Ele falou: Caramba, poxa, e algumas pessoas até do meu curso, né, que são as mulheres, né, se interessaram e tudo mais em assistir esse vídeo. E eu queria te perguntar uma coisa que, putz, é muito especial até. Que mensagem você deixaria para essas mulheres que querem atuar dentro da gestão no futebol? Se você puder contar um pouquinho, até mesmo em cargos de liderança, tá? É. O que é que acontece? Não é um processo fácil. Uhum, É, o conselho que eu dou para qualquer mulher é que, primeiro, não se sinta diferente. Porque o primeiro preconceito vem da gente mesmo, uhum, né? Muitas vezes a gente realmente é socializada e durante a vida nós escutamos muitas vezes que, olha, isso aqui não é um ambiente para você, isso aqui não é uma profissão de mulher, isso aqui não é um interesse de mulher, isso aqui não é para você. E a gente termina internalizando essas limitações. Então, o que eu posso dizer é que
nós somos seres humanos com os mesmos desejos e ambições, independentemente de gênero. Agora, evidentemente, cada pessoa é um ser único, então você pode não se interessar por ocupar determinados espaços. Mas se você se interessa e se você quer, então você tem que partir do pressuposto que você é igual. Então, essa sensação de igualdade tem que partir primeiro da mulher. E a partir do momento em que houver, de fato, um cerceamento da sua atuação, você não pode, de maneira nenhuma, permitir que aquelas pessoas que dizem que aqui não é para você, que elas prevaleçam. E aí, como é que você tem que fazer? Você tem que ter atitude. Você tem que realmente... Muitas vezes, você vai ter que provar 2 vezes mais que você é capaz. E tem um lado positivo em você provar 2 vezes mais. Você se capacita também 2 vezes mais. Aí também, quando você alcança, você faz com excelência 2 vezes mais. Então, é ter atitude. É simplesmente saber se posicionar. É colocar quem tiver que colocar no lugar. Se tiver que aumentar a voz, aumentar. E viver a sua própria vida. A gente vem para esse mundo sozinho e a gente vai embora dele sozinho também. E, no fundo, quem paga a fatura da sua vida é você. Né? Então, assim, sejam felizes. Essa existência é um sopro, entende? Se realizem, vivam experiências que vocês quiserem viver. Se capacitem, busquem independência. Não escutem as vozes que dizem que vocês não são capazes. Né? Eu não posso dizer aqui, mas liga e Sei. vai. Entende? E pronto, é esse o conselho que eu dou. Legal demais. Legal demais. Eu fiquei até assim, eu queria assim, a gente teve muitas perguntas, muitas questões, e eu queria te perguntar só uma última coisa, que é muito particular, porque lá no começo da nossa conversa você falou muito sobre arte, né? Você fez dança, você escreve, e é uma coisa que a gente tem até em comum, porque eu já fui professor de hip hop, olha só, e sempre tive muita apreciação pela arte. Eu, inclusive, conheci um cara, o Marcelo Baroli, ele era professor de ginástica no Palmeiras, e ele sempre via o esporte como uma arte competitiva, né? Sim. E a gente sempre teve muita troca boa e tal. Eu queria te perguntar, onde você vê arte assim no futebol e Ah, associando com a sua vida, com a sua vida? eu vejo, eu vejo em todos os lugares. Uhum. Eu vejo na arquibancada, nas faixas pintadas, no som que sai da percussão, na composição que sai dos hinos. Eu vejo na criatividade do atleta em entrar ali como realmente um verdadeiro artista e gostar do aplauso, do calor do público. Eu vejo na moça que prepara o lanche e vende no estádio. Eu vejo a arte em todos os lugares. Eu vejo poesia também em todos os lugares. Então, o futebol é talvez uma das maiores manifestações culturais e artísticas do povo brasileiro, né? É impossível você não ser reconhecido como alguém que vem da terra do Pelé, da Marta, do Ronaldo, do Cafu, né? Do Ronaldinho e do Vinícius, né? Do Vini Júnior. Faz parte da nossa identidade enquanto povo. É muito difícil você não falar que é brasileiro e alguém não lembrar do carnaval, do futebol, né? Enfim, dessa nossa cultura miscigenada e plural e tão rica em sons, sabores, movimentos, expressões. Então, o futebol é uma dessas expressões e é apaixonante, né? Eu sinto muita falta
de ir para a arquibancada e poder estar lá na arquibancada. Meu Deus, quando é que eu vou poder de novo ir para a arquibancada? Normalmente não estou conseguindo, mas eu espero voltar de novo para a arquibancada, simplesmente torcer. Eu não estou conseguindo fazer isso, eu não ando conseguindo nem assistir o jogo. Passo a partida toda rezando, apegada à fé. Mas até isso faz parte do futebol, né? A fé. E a gente vê ali naquele momento, não tem no estádio quem seja ateu. É verdade. Não tem mesmo. Não é verdade? O time tá perdendo, todo mundo começa. O time tá perdendo, todo mundo começa aqui, ó. Fazer as suas orações, suas preces. Então, isso é pura cultura. Isso é pura arte, né? E isso realmente é algo que particularmente me preenche de entusiasmo. E a gente tem, tá, no nosso elenco grandes artistas. A gente tem, por exemplo, o lateral esquerdo, Roberto, que é o nosso capitão. Ele é músico, ele é multi-instrumentista, inclusive. Ele toca piano, toca guitarra. O cara é um artista mesmo. Eu até digo, olha, você é um dos nossos atletas mais geniais, porque você vê a genialidade aí na música, por conseguir tocar diversos instrumentos. E é alguém que realmente você vê que dentro de campo ele tem uma criatividade diferenciada, né? Então, além de tudo, a gente ainda tem dentro do grupo artistas mesmo. E é muito bom. E eu me identifiquei muito com esse grupo, porque a gente tem ali, por exemplo, a gente tem o Gustavo Nicola, que é o irmão do MC Daniel. Então, é alguém que vive intensamente a arte, a música, né? A gente tem também, por exemplo, o nosso... Tá uma beleza de lateral. Lateral esquerdo é músico. Lateral direito é o cara que leva a caixa de som, que é o DJ do grupo. Então, hoje a gente conseguiu, talvez, criar de novo um contexto bem brasileiro do futebol. Amém. É o que eu posso te dizer. E assim, valeu. Tem que dar certo. Eu acho que o que meu coração quer falar é que valeu a pena esperar os dias para essa entrevista. Valeu muito. Que nem foi uma entrevista, foi um bate-papo, foi muito mágico. E para mim, eu tenho uma conexão muito sensível com o futebol. Para mim é uma coisa que eu sou muito apaixonado por esse esporte desde muito pequeno, desde berço. Meu pai, né, jogador, então puxei ele também. Então, obrigado, tá? Obrigado mesmo pela participação e obrigado pela cortesia, pela paciência. E eu espero que um dia a gente possa aí se encontrar, quem sabe também, se conhecer. E eu desejo muito, muito, muito sucesso para o CSA. Desejo muito sucesso para você também. Vou estar acompanhando. O CSA ganhou um torcedor. E, pô, você me ajudou a cumprir a Ganhou um sofredor também, né? Porque, ganhou um sofredor. Sofrimento. Você me ajudou a cumprir uma meta antes mesmo, quase do ano começar, praticamente. Eu falei para mim mesmo que eu queria muito conversar com você, trazer para o canal, mas mesmo se não trouxesse para o canal, só de conversar assim, porque isso me ajuda muito, pessoalmente, profissionalmente. E essa percepção que você tem sobre a vida, sobre o futebol, me ajudou ainda mais. Então, obrigado mesmo por agregar esse conteúdo, né, tão recheado para mim aqui, não só para o canal, mas também para mim, né, como pessoa. Obrigado, tá bom, presidente? Eu que lhe agradeço, Leandro. Um beijo grande, um beijo em toda a família. E é isso. Aqui você tem uma amiga também. Obrigado, um beijo para você, sucesso e qualquer coisa, tem meu número, estamos aí sempre à disponibilidade, tá bom? Tá joia. Tá bom, Um abraço, então. Miriam, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.